Bom dia, olá, caros alunos. O assunto de hoje nós vamos falar sobre noções de versificação e de metrificação. Então vamos lá, o que é versificação? É o conjunto de métodos utilizados na arte de compor versos, fazendo uso para o efeito de alguns elementos que concorrem para a harmonização e beleza do gênero lírico, tais como ritmo, metrificação, rima, entre outros. Na aula passada, nós estudamos sobre os tipos de gêneros literários, né? Então, no gênero lírico, em que predomina a poesia, é que nós estudamos esse conteúdo de versificação e metrificação de sílabas poéticas. Versos e estrofes. O que é? Isso aqui vocês já sabem, só para recapitular o que vocês já sabem, que é versos e estrofes. Cada linha de um poema corresponde a um verso, os quais são classificados de acordo com as sílabas poéticas que apresentam. Então, os versos são classificados da seguinte forma: verso monossílabo é um verso que só tem uma sílaba. Dissílabo, verso com duas sílabas. Trissílabo, verso com três sílabas. Tetrassílabo, verso com quatro sílabas. Pentassílabo, verso com cinco sílabas. Hexassílabo, verso com seis sílabas. Heptassílabo, versos com sete sílabas. Octossílabo, verso com oito sílabas. Eneassílabo, verso com nove sílabas. Decassílabo, verso com 10 sílabas. Endecassílabo, verso com 11 sílabas. E dodecassílabo é o verso com 12 sílabas. Essas sílabas aqui são as sílabas poéticas, não está relacionada à questão das sílabas gramaticais, nós vamos ver a diferença entre elas. Então, o agrupamento de versos, por sua vez, compõe as estrofes. As estrofes são classificadas mediante o número de versos. Assim, quanto às estrofes, temos monóstico, que é uma estrofe com apenas um verso. Dístico é uma estrofe com dois versos. Terceto é uma estrofe com três versos. Quadra ou quarteto, estrofe com quatro versos. Quintilha é uma estrofe com cinco versos. Sextilha, estrofe com seis versos. Septilha, estrofe com sete versos. Oitava é uma estrofe com oito versos. Nona, estrofe com nove versos. Décima, estrofe com 10 versos. Aí nós temos aqui a questão dos sonetos, né? O que é um soneto? O soneto é um poema muito produzido nos contextos tradicionais de composição poética. Não quer dizer que na modernidade ele deixou de existir, não. Mas eles eram muito frequentemente produzidos nas escolas anteriores ao modernismo, né? Anteriores ao modernismo. Todas as anteriores ao modernismo, elas produziam muitos sonetos. Então, o que é um soneto? Sonetos são poemas que obedecem uma forma fixa, são compostos por 14 versos, que são constituídos de dois quartetos, duas estrofes de 4 versos, e dois tercetos, que são duas estrofes de 3 versos. Ritmo, né? No poema, alguns poemas, a maioria deles não pode faltar o ritmo. O ritmo do poema é propiciado mediante a sonoridade, numa sucessão de sílabas tônicas e átonas, que são as sílabas poéticas, as quais distinguem-se das sílabas gramaticais. A gente vai ver mais a seguir. O ritmo traz à poesia a musicalidade e o sentimentalismo. Então, o ritmo, ele é muito importante, está na poesia através dessa questão das sílabas poéticas, sílabas tônicas e átonas, também a repetição, né, de fonemas vocálicos, de fonemas consonantais, que são as assonâncias e as aliterações, respectivamente. Rimas. O que é a rima? A rima é mais um dos recursos utilizados para dar melodia ao verso. Nós vamos ver a classificação das rimas. Então, as rimas são classificadas mediante a disposição das rimas, quanto à extensão, quanto à acentuação e quanto ao vocabulário.
Então, quanto à disposição das rimas, como as rimas são colocadas dentro dos versos, elas podem ser cruzadas ou alternadas, rimas entre versos pares e, por outro lado, entre versos ímpares. Assim, ocorre entre o primeiro e o terceiro versos e entre o segundo e o quarto versos, ou seja, são rimas alternadas. Vamos ver o exemplo. Tu és um beijo materno, tu és um riso infantil. Sol entre as nuvens de inverno, rosa entre as flores de abril. Aqui você percebe que as rimas são alternadas. Então, aqui eu tenho a materno, que alterna aqui com o outro a, né, depois do b, que rima com inverno. Aqui eu tenho infantil, que rima com abril. Então, aqui eu tenho rimas alternadas. A, B, A, B. A, B. Então, aqui nós temos rimas alternadas. Outro tipo de rimas é a rima interpolada ou oposta. Rimas que ocorrem entre o primeiro e o quarto versos e entre o segundo e o terceiro versos. Então, as rimas interpoladas, elas são dispostas assim: A, B, B, A. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Aqui tem uma estrofe do poema de Luís de Camões. Aqui eu tenho A, V, B, sente, que rima com B aqui, descontente, e o A que V, que rima aqui com doer. Então, aqui eu tenho as rimas interpoladas. A, B, B, sente, rima com descontente, A rima com A, B rima com B. Essas rimas são chamadas rimas interpoladas ou opostas. Outro tipo de rima são as rimas emparelhadas ou paralelas. São rimas que sucedem duas a duas. Assim, ocorre entre o primeiro e o segundo versos e entre o terceiro e o quarto verso. Aqui tem paralelas, é como se eu tivesse duas linhas paralelas entre si. A, B, B, C, C. Veja, ele deixava atrás tanta recordação e o pesar, a saudade, até no próprio chão. Debaixo dos seus pés, parece que gemia, levantava-se o sol, vinha rompendo o dia. E o bosque, a selva, o campo, a pradaria em flor, vestiam-se de luz como um peito de amor. Aqui eu tenho rimas emparelhadas ou paralelas, porque recordação rima com chão, gemia rima com dia e flor rima com amor. Então, aqui eu tenho rimas paralelas. A, B, B, C, C. Quanto à extensão das rimas, as rimas podem ser consoante ou toante. Uma rima consoante ocorre em palavras cuja similaridade sonora é total, ou seja, há uma similaridade sonora bem grande. Exemplos: carinho rima com sozinho, celeste rima com veste. Você percebe aqui que a maioria da palavra aqui, das duas palavras, elas rimam, né? Grande parte das letras aqui, elas rimam. Então, carinho rima com sozinho, celeste com veste. Atoantes são rimas que ocorrem em palavras cuja similaridade sonora é apenas parcial, ou seja, poucas letras da palavra é que rimam, né? Trouxe rima com doce, né? Que é uma palavra, trouxe é uma palavra maior que doce, então você percebe aí que rima com doce. Benfazejo rima com beijo. Quanto à acentuação das rimas, elas podem ser esdrúxula, grave ou aguda. Rimas esdrúxulas são as rimas que ocorrem entre palavras proparoxítonas, são palavras cuja acentuação é na antepenúltima sílaba. Veja os exemplos: aromática, dalmática, anêmona e trêmula. São palavras proparoxítonas, então são rimas esdrúxulas, né? São rimas que ocorrem entre as palavras proparoxítonas. Rimas graves são rimas que ocorrem entre palavras paroxítonas, ou seja, quando a sílaba tônica é a penúltima sílaba. Flores, dores, pranto, canto. Aí, flor, dor, a penúltima sílaba. Então, palavra paroxítona. Pranto, canto, palavras paroxítonas.
E a rima aguda são rimas que ocorrem entre palavras oxítonas ou palavras monossílabas. Exemplo, pomar, luar. Você percebe que a rima é na última sílaba, palavras oxítonas. Tes, inglês. Então, rima com a palavra monossílaba, rima com inglês, que é uma palavra oxítona. Quanto ao vocabulário, as rimas elas podem ser pobres ou ricas. Rimas pobres são rimas que ocorrem entre palavras da mesma classe gramatical. Exemplo, amor, desamor. Ambas as palavras são substantivos. Cantar, amar. Ambas as palavras são verbos. Então, esse tipo de rima aqui é uma rima pobre, porque são rimas que ocorrem entre palavras da mesma classe gramatical. Substantivo com substantivo, verbo com verbo, adjetivo com adjetivo e por aí vai. Rimas ricas são rimas que ocorrem entre palavras com classes gramaticais diferentes. Então, exemplos: irradia, que é verbo, rima com dia, que é substantivo. Dúzia, que é numeral, rima com Lúcia, que é substantivo. Então, você percebe aí que são rimas que ocorrem entre palavras de classes gramaticais diferentes, que são chamadas de rimas ricas. Vamos lá para a metrificação. Atenção para esse conteúdo de metrificação, porque ele não é muito fácil. Então, para aprender, tem que haver muita prática. Então, o que é a metrificação? É a forma utilizada na poética para medição de versos, que é o metro, sendo, portanto, o estudo dessa medida. Ela é feita mediante a escansão. Quando nós vamos metrificar um poema, nós chamamos de escansão, que consiste na contagem dos sons e dos versos a partir da elevação de ritmo ou tonicidade das palavras. E, uma vez que a poesia teria originalmente a função de ser cantada, porque antigamente, lá na Idade Média, a poesia ela era feita para ser cantada nos palácios, na corte. Então, isso é muito importante, né? Quando surgiu essa metrificação. Então, esses fatores desempenharam particular importância, visto que os efeitos desejados eram obtidos através da regularidade dos versos, bem como das rimas. Então, as rimas, antigamente, os poemas eram feitos para ser cantados. Então, a questão da escansão aí, da contagem dessas sílabas poéticas era muito importante para dar certa musicalidade nos versos. Vamos ver aqui a diferença, como eu já falei anteriormente, entre sílabas literárias e sílabas gramaticais. A contagem das sílabas literárias ou poéticas se distingue da contagem das sílabas gramaticais. Isso ocorre, por enquanto, porque enquanto na gramática se considera o número de sílabas gráficas, na literatura se considera o número de sílabas sonoras. Então, não é a mesma coisa de eu separar um verso da contagem de sílabas gramaticais e a contagem das sílabas métricas. É diferente. Por quê? Porque para a contagem das sílabas métricas ou poéticas tem regras. Então, quais são essas regras? Conta-se até a última sílaba tônica do verso. Então, se, por exemplo, a última palavra do verso for uma palavra paroxítona, a contagem é até a penúltima sílaba. Se for uma palavra oxítona, a contagem é até a última sílaba, né, da palavra. E se for uma palavra proparoxítona, se conta até a última sílaba tônica, que é a antepenúltima. Considera-se sempre a pronúncia, nunca a grafia das palavras. Então, na contagem de sílabas poéticas, nós levamos em consideração a pronúncia das palavras. Assim, uma vogal da palavra anterior pode se juntar à vogal da palavra seguinte. Por quê? Porque leva-se em consideração a pronúncia e não a contagem das sílabas gramaticais. Veja os exemplos. O poeta, aqui nós tem um poema do Fernando Pessoa, do poema Autopsicografia. Então, veja, o poeta é um fingidor. Veja aí, ela tem 7 sílabas literárias e 9 sílabas gramaticais. Por quê? Porque a contagem foi feita diferente. Então, veja, o poé,
taé, você percebe, como eu falei nas regras, que uma vogal da sílaba anterior, da palavra anterior, pode se juntar à vogal da palavra seguinte. Aqui eu tenho um exemplo, taé. O, poé, taé, fingido. Então, aqui, a última sílaba tônica é dor. Por isso, se conta até aqui. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele tem 7 sílabas poéticas ou literárias. Vamos ver a contagem das sílabas gramaticais, como é diferente. O mesmo verso. O, pó, é, tá, é, fingido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 sílabas gramaticais. Por quê? Porque a contagem é feita diferente. Porque aqui foi levado em consideração a pronúncia do verso e a última sílaba tônica, da mesma forma que aqui, né? Então, a última sílaba tônica, por quê? Porque essa palavra é uma palavra oxítona. Então, foi contada até a última. O outro verso. Finge tão completamente. Então, tem 7 sílabas literárias também. Então, finge tão completamente. Essa palavra completamente é uma palavra paroxítona. Então, a contagem é até a penúltima sílaba, porque a última sílaba tônica é a penúltima, porque é uma palavra paroxítona. Então, conta-se até aqui. Então, na contagem tem 7 sílabas literárias, enquanto aqui a contagem nas sílabas gramaticais tem 8 sílabas gramaticais. Que chega a fingir que é dor. Então, esse verso aqui também tem 7 sílabas poéticas ou literárias. Dor é a última palavra, uma palavra monossílaba, a sílaba tônica, dor, né? A última palavra é essa, então a contagem foi até aqui. Olha, observe, que chega. Você percebe que a vogal da palavra anterior se junta à vogal da outra palavra. Gá, fingir que é, da mesma forma aqui, ó. Por quê? Porque leva-se em conta a pronúncia do verso. Aqui, nas sílabas gramaticais, o mesmo verso tem 9 sílabas gramaticais. A dor que devera sente. A dor que devera sem. Então, foi contado aqui até o sente, porque nessa palavra aqui, ela é uma palavra paroxítona. Então, a última sílaba tônica é a penúltima. Sente. Então, tem 7 sílabas literárias, enquanto que nas sílabas gramaticais, o mesmo verso tem 8 sílabas gramaticais. Então, aqui, gente, dá para você compreender a contagem, como se faz a contagem das sílabas métricas. Quando eu for passar o exercício para vocês, vocês já vem para cá, para o vídeo, para ver como é que faz a escansão dos versos. Aqui, como exemplo, tem aqui um poema do Vinícius de Moraes, que é o soneto de fidelidade, e feito a escansão de todo o poema. Vamos ver quantas sílabas poéticas tem esse poema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, todo o poema é metrificado. Todo esse poema aqui contém versos decassílabos, ou seja, versos com 10 sílabas poéticas, ok? O verso anterior, que o poema anterior, autopsicografia, todo ele tem 7 sílabas métricas, 7 sílabas poéticas. São versos com redondilha maior, versos heptassílabos. Então, gente, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido. Bons estudos e até a próxima.